Além disso, é uma doença também única, porque ela é uma doença provocada por uma série de outras doenças. O fato de um indivíduo ser fumante, e no Brasil, mais de 15% da população brasileira ainda é fumante, apesar de todos os esforços, ele ser fumante pode desencadear a tuberculose. Ele trabalhar com determinados compostos químicos, ele ter pneumoconiose, ele trabalhar com asbesto, isso pode gerar tuberculose. Que outras doenças nós temos que fazem esse conjunto de causas e esse conjunto de consequências? Entre as 8 principais doenças que matam a humanidade, a única que se transmite pela fala é a tuberculose. E nós hoje temos quase 2 milhões de mortes por ano por uma doença que a gente vive dizendo que é uma doença que é antiga, mas não é passado. Existe uma outra questão, que é a questão de como essa tuberculose precisaria ser tratada. Ela precisaria ser tratada, primeiro, rapidamente. Um paciente deveria chegar a uma unidade de saúde rapidamente. As portas deveriam estar abertas para ele imediatamente. Ele deveria ter a informação sobre os sintomas da doença de uma forma inquestionável, para que aos primeiros sintomas ele pudesse procurar a unidade de saúde. Pois bem, eu sou do Hospital do Curicica e eu estou fazendo um levantamento que diz que entre 70% e 75% dos pacientes que têm entrado no programa, seja para internação, seja para ambulatório, estão vindo de unidades emergenciais ou de unidades de atendimento pré-hospitalar. Via de regra, num levantamento também que estamos concluindo, nós temos que são 4 meses de sintoma das doenças até que o paciente tenha o seu diagnóstico estabelecido. E a tuberculose não perdoa, o bacilo da tuberculose causa destruição dos seus órgãos. Eu acho que eu pretenderia até não, senhor presidente, não me estender mais na minha fala. Doutor Alexandre, Vossa Excelência tem o tempo que desejar. Mas a explanação está maravilhosa. Eu acho que seria importante também ter espaço para os outros presentes. E eu gostaria, sim, talvez, então, puxando uma brasa para a minha sardinha. Eu sou um homem de hospital. Eu lido com a tuberculose a partir de um olhar quem é de um hospital. Muito já foi dito de que nós avançamos muito em termos vários em relação à tuberculose, mesmo em relação à saúde pública. Pois bem, em relação aos hospitais do Rio de Janeiro que atendem tuberculose, eu posso dizer que nós pioramos muito. E pioramos tanto que isso só não me deprime mais, porque eu tenho uma patologia provável psiquiátrica, que a cada dificuldade eu fico um pouco mais fortalecido. Então eu hoje sou muito mais forte do que eu era antigamente, do ponto de vista da minha militância, talvez porque eu nunca tenha enfrentado tantas dificuldades hoje como eu enfrentei no início da minha entrada em Curicica, em 1980. Em 1980, nós tínhamos um serviço de cirurgia torácica que era um exemplo para o Brasil inteiro. Todos os cirurgiões brasileiros, até a década de 90, foram todos formados no Hospital de Curicica e no Hospital Santa Maria. Todos os melhores cirurgiões do país. Todos os pacientes que eram operados, senhor presidente, eles eram monitorados por uma equipe que permanecia com os pacientes o tempo que fosse necessário, por 24, 48, 72 horas, nas unidades de recuperação. Nós tínhamos um serviço de endoscopia respiratória, cujo eu era o titular, em que nós fazemos 5 broncoscopias, eu pessoalmente, durante 17 anos, fiz 5 broncoscopias por dia, de segunda a sexta-feira. Nós tínhamos um serviço de anatomia patológica para quem nós podíamos mandar esse material, e esse resultado saía, via de regra, num espaço máximo de 7 dias. Nós tínhamos leitos em quantidade suficiente para não termos dificuldade de internar pacientes. Nós tínhamos um laboratório que envolvia o diagnóstico de uma série de patologias, inclusive através apenas do exame de escarro. Pois bem, o Hospital de Curicica hoje
o Hospital de Santa Maria hoje e o Instituto de Doenças do Tórax, Ari Parreiras hoje, que são as 3 unidades do Estado do Rio de Janeiro, não detêm de um leito sequer de terapia intensiva. Um leito sequer para que um paciente, em se tornando grave ou já sendo recebido grave, possa ser abrigado. Eu trabalho como plantonista no final de semana, aos sábados, plantonista da Central Estadual de Regulação, tendo passado 2 anos anteriores, no mesmo sábado, sendo regulador do SAMU. Eu sei e posso garantir a vocês, que talvez não tenham essa mesma vivência específica, que é muito difícil internarmos pacientes no Rio de Janeiro hoje. Sobretudo se ele tiver algumas condições, como gravidade. Pacientes mais graves, nós temos mais dificuldade de internar. Nós chegamos num plantão, muitas vezes, chegávamos, que agora houve uma mudança, e nós não temos acesso a todas as solicitações, mas a condição continua a mesma. Chegávamos no plantão com entre 200 e 300 solicitações de internação em terapia intensiva, e saíamos do plantão com 290 solicitações de pedido de terapia intensiva. Se os pacientes têm co-infecção TB-HIV, essa dificuldade se multiplica, se quintuplica, porque nós não temos serviços bem estabelecidos para que cuidem da co-infecção TB-HIV. Aí, quando nós vamos fazer, como diz o Roberto, nossas apresentações em PowerPoints, a gente diz que a principal causa de morte de um paciente de AIDS é a tuberculose. Mas quando nós estamos de frente a um fax recebido por uma unidade de emergência, pedindo um leito para internar um paciente grave de tuberculose e HIV, nós não temos onde colocar o paciente. Então, dá até nervoso essa dupla função que a gente tem. Uma hora a gente está na ponta, outra hora a gente é palestreiro. Aí nas palestras, as frases típicas da tuberculose. A tuberculose é um indicador social. E daí? Nós temos recursos para dar um bilhete de ônibus a um paciente para ir à consulta? Não tem. Mas é lindo a gente dizer que a tuberculose é um indicador social. É lindo a gente dizer que o legislador está aí para fiscalizar o executivo. E o nosso presidente, Carlos Eduardo, acaba de lamentar a ausência de praticamente toda a casa. Eu vou fazer até uma ressalva, presidente. A minha dileta vereadora Sônia Rabelo acaba de chegar a casa, pessoas de minha também amizade e confiança. De nossa. Mas, de qualquer forma, é de se lamentar, já que o vereador informou que todos os parlamentares aqui tinham noção de que isso aqui estaria sendo feito. Então, do ponto de vista do tratamento da tuberculose, eu faria algumas perguntas, colocaria algumas perguntas. Nós temos uma política de apoio à organização, às organizações da sociedade civil, uma política clara, formal, que dote essas organizações de recursos para que eles façam tarefas que são tarefas que o sistema público não tem condição de fazer. Há determinadas características da tuberculose que necessitam da participação do movimento social organizado, empenhado e ativo, como nós sabemos que existem. Mas existe uma política de incentivo a esses militantes da sociedade que precisam levar informação, educação, acompanhar muitos pacientes, aconselhar uma série de pacientes, manter relações, ter reuniões em suas comunidades que possam ter um mínimo de recurso para um café e uma torrada, um biscoito química, que às vezes para juntar 10 ou 20 líderes da comunidade. Será que nós temos essa política? Será que nós temos uma política de dotar os hospitais do Estado do Rio de Janeiro de condições de tratar da tuberculose? Nós estamos falando de um agravo seríssimo, que se nós não controlarmos de forma adequada, pode se comportar como a tuberculose da metade do século passado, onde que não tinha remédio. Porque a tuberculose multiresistente é uma consequência, em quase a sua totalidade dos casos, em mais de 95% dos casos, de conduções equivocadas dos tratamentos. Mas condição equivocada de tratamento não é só que tratou errado, que deu
medicamento equivocado, não. É porque demorou 1 ano para fazer o diagnóstico. É porque não acompanhou o indivíduo quando ele pensou, eu já estou bom, com 1 mês eu vou parar de tomar o remédio. Você não deu chance a ele de ir às unidades de saúde com os recursos, porque ele não tinha dinheiro da passagem. De vez em quando, eu reconheço que, apesar de 30 anos e ser sensível à dor dos pacientes, quando eu ligo para um paciente e pergunto, por que você não veio à consulta? Eu ligo meio aborrecido com o paciente. Eu confesso isso a vocês, é uma coisa... Eu estou meio aborrecido, é como se ele estivesse se desfazendo de mim, ele estivesse desfazendo da minha fala, do meu aconselhamento. Ele diz assim, doutor, eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Eu não fui porque eu não tinha dinheiro. E o que eu estou fazendo, presidente? Eu estou fazendo isso porque eu sei que várias pessoas estão fazendo. Muitas vezes nós damos dinheiro no nosso bolso. Isso é uma medida pública, isso é uma medida séria, isso é uma medida de uma sociedade que entendeu o problema da tuberculose? Não é. Isso não serve para nada. Eu estou ajudando uma pessoa, isso não serve para nada. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, e para mim esse momento, sinceramente, é um momento que, volto a dizer, é um momento de emoção, porque é um momento que, eu não sei se eu participei de outro momento, com esses atores estão presentes aqui. Parabenizo, senhor presidente, a sua aceitação à demanda do Fórum de ONGs, a nossa demanda, a sua participação permanente nesse processo, já não é de hoje. Me lembro do senhor presidente, no Hospital do Curicica, nós fizemos aquela matéria uns 15 anos atrás, não lembra? O Jornal do Brasil ainda existia, foi uma matéria de página inteira. Isso sempre leva pressões para nós, para cima também do senhor. Mas, enfim, gente, eu gostaria mesmo de ouvi-los, depois de ouvi-los, os representantes do Estado, mas eu gostaria, sinceramente, que isso aqui pudesse, de alguma forma, se transformar num marco em termos de integração entre os atores da tuberculose do Rio de Janeiro. Muito bem. Perdoe se me estendi. Registro as justificativas de ausência da vereadora Márcia Teixeira e a justificativa de ausência da vereadora Vera Lins, e registro a presença da vereadora Sônia Rabelo, uma vereadora extremamente combativa, certamente um dos ícones dessa Casa de Leis. Muito obrigado, vereadora, por a senhora estar nos engrandecendo aqui nesse dia. Passo a palavra, depois de ouvir essa brilhante explanação do doutor Alexandre, uma das grandes autoridades sobre o tema,